Boa noite, gente. Hoje, 26 de maio de 2020, eu e a aluna de farmácia, Stephanie, que cursa atualmente o 7º período de farmácia, fomos convidadas pelo professor Ricardo Valadão para participar de 2 aulas por vídeo chamada referente ao assunto do coronavírus, por a gente ser de áreas que pertencem às profissões biomédicas e também devido ao assunto ser bastante recorrente no nosso dia a dia. Com relação aos pontos que foram abordados, eu resolvi fazer um resumo porque a papo não deu certo. Então, eu preferi fazer um resumo para poder deixar guardado os principais questionamentos dos alunos com relação à pandemia do coronavírus. Com relação à gravidade da situação atual, eu falei com eles, deixei bem claro que um vírus que tem a capacidade de infectar mais de 5 milhões de pessoas no mundo, podendo causar mais de 347 mil mortes, precisa ser levado como uma situação grave. Realmente é uma situação que precisa de atenção e que todos os governos dos países afetados tiveram que se unir em prol da sua nação, para poder diminuir o número de infectados e, consequentemente, o número de pessoas que morreriam em decorrência do vírus. Os estudos, eles ainda são inconclusivos, porque como é um vírus que teve uma mutação natural, é um vírus que ainda é desconhecido por parte dos pesquisadores. Alguns estudos eles estão sendo realizados de acordo com que a pandemia vai evoluindo, assim como os ensaios clínicos feitos com medicamentos. A hidroxicloroquina ela foi utilizada em alguns hospitais para ensaio clínico e ela estava autorizada a ser utilizada apenas em hospitais que fariam pesquisa, fariam ensaio clínico e depois liberariam um artigo científico que comprovasse tanto a eficácia quanto a ineficácia. Com relação aos dados que foram concluídos, o último estudo que teve mais pessoas investigadas foi com aproximadamente 16 mil pessoas e a conclusão foi que a hidroxicloroquina ou a cloroquina ela não mudaria o desfecho da doença, dos casos graves, nem usada sozinha, quanto associada a algum tipo de antibiótico macrolídeo, como a claritromicina ou a azitromicina. Então, ela não justificou o uso nem em pacientes que sejam graves, nem em pacientes que estão apresentando sintomas leves, muito menos como uma forma de prevenção, porque a gente não tem como avaliar e conseguir controlar todos os efeitos adversos assim que ela é administrada em larga escala, na verdade. Por isso, a OMS retirou a hidroxicloroquina e a cloroquina do protocolo mundial e o Ministério da Saúde ele está sendo obrigado a retirar também do protocolo que foi liberado na semana passada. Com relação à situação dos médicos com protocolos, os protocolos eles não foram bem definidos. Quando a hidroxicloroquina ainda estava sendo utilizada, não tinha noção de dose, então cada hospital testava uma dose maior ou menor de acordo com o consenso dos médicos dos hospitais. Isso gera muita instabilidade para a atuação do médico, porque eles ficam se sentindo responsáveis com a administração de uma medicação que pode ter efeito colateral grave, como causar arritmias que levem o paciente a ter um infarto, a ter uma parada cardiorrespiratória. Com relação às vacinas, testes e a ética na regulamentação das pesquisas e criação dessas vacinas. A partir do momento que uma vacina está sendo criada, são definidas várias etapas. Primeiro, o teste clínico em células, em culturas de células in vitro, depois os testes em animais, depois os testes em pacientes que são voluntários.
Quanto mais rápida uma vacina ela for liberada, isso vai trazer evidência de que algumas etapas poderão ter sido puladas no processo. A crise, a urgência da pandemia não justifica você pular etapas do desenvolvimento de uma vacina, porque isso pode acarretar em reações desconhecidas, podem ser algumas até improváveis, e a gente não pode produzir o mal tentando fazer o bem. Um dos princípios da bioética é a não maleficência. Então, você não pode considerar que você pulando a etapa do processo para fabricação de uma vacina, isso você vai estar fazendo mais bem do que mal. Porque você pode produzir efeitos que não vão ser esperados e talvez não poderão ser reversíveis, podendo causar até a morte de algumas dessas pessoas que se voluntariarem para tomar a vacina. Com isso, a gente vê a importância da valorização da ciência e das universidades, porque a gente não combate doença com achismo, pensando no que é melhor, no que, se ninguém sabe o remédio, vamos usar qualquer coisa e ver o que funciona. A gente não pode agir assim. A gente tem que agir com parcimônia, discernimento e ter atenção para a vida das pessoas que vão ser influenciadas e que receberão um tratamento ou uma vacina que ainda não foi confirmado pela ciência. Então, é necessário investimento nas universidades, nos institutos que criam essas vacinas, nos laboratórios que vão também ajudar a produzir tanto os testes quanto o medicamento que for descoberto, porque a partir do momento que a gente descubra um medicamento que mude a evolução natural da doença, que melhore o desfecho clínico, que não deixe tantas pessoas morrerem, a partir do momento que a gente descobrir esse medicamento, ele vai ter que ser produzido em larga escala para garantir a sobrevivência dos pacientes. Quais são as orientações para os pacientes que são grupo de risco? As orientações gerais são evitar a proximidade com pessoas que estão mais expostas aos vírus, as pessoas que necessitam ir trabalhar. As pessoas que são grupo de risco, elas precisam se manter em distanciamento social, evitando contato, porque a única forma que a gente garante a não transmissão e a não infecção pelo vírus é fazendo isolamento social, não compartilhando produtos que são domésticos, como toalhas, copos, talheres, evitar ficar no mesmo ambiente que uma pessoa que possa estar contaminada. As pessoas que são do grupo de risco, diabéticos, obesos, pessoas que têm hipertensão arterial, pessoas que têm doenças reumatológicas, crianças, mulheres que estão gestantes ou que acabaram de ter o bebê, pessoas que têm algum tipo de imunossupressão, toma corticoide, pessoas que vieram de tratamento de câncer. Então, muita gente precisa ficar em casa porque se essas pessoas contraírem a doença, a chance delas agravarem é muito alta. Por isso, a gente deve reforçar as medidas de contenção e barreira mesmo física do vírus, que seria o distanciamento social. Um dos alunos perguntou se, quando uma pessoa do trabalho dele testa positivo, se ele precisa se preocupar e o que ele deve fazer. Se uma pessoa do seu trabalho testou positivo, o ideal é que você reforce as suas medidas de não transmissão para outras pessoas, porque você pode ser um portador assintomático. A partir do momento que uma pessoa que tem contato com você testou positivo, a chance dessa pessoa ter transmitido o vírus para você e para outras pessoas do seu serviço é muito grande. Então, vocês precisam reforçar as medidas de higiene e as medidas de barreira, como o uso de máscara, chegar em casa, não entrar com o sapato que chegou do trabalho e da rua, deixar o sapato para o lado de fora, entrar e ir direto para o banheiro, tomar banho, separar a roupa que você veio vestido, não compartilhar toalhas, nenhum objeto pessoal, evitar ficar no mesmo ambiente que pessoas que são do grupo de risco, se possível, dormir em outro lugar. Com relação às pessoas negras e índios,
foi perguntado se elas são mais vulneráveis. Com relação às pessoas negras, a gente sabe que a desigualdade social ela acaba fazendo com que a maioria da população pobre no nosso país seja a população preta. Então, eles têm menos condições sanitárias, menos condições de higiene, não só por falta de acesso à informação, mas também por falta de recurso. Então, essas pessoas elas acabam sendo mais suscetíveis a transmitir, a fazer um ciclo maior de transmissão do vírus entre elas. Geralmente elas moram em casas que possuem poucos cômodos, vivem em aglomerações, então elas, não que elas sejam mais suscetíveis, mas elas são mais fáceis de contrair e transmitir a doença pelas condições sanitárias. Com relação à população indígena, já existem alguns grupos de médicos que tentam conter o ritmo de infecção de viroses que são urbanas para tribos que são isoladas. A partir do momento que essas tribos são visitadas por seringueiros, pelas pessoas que vão lá garimpar, por pecuaristas, que elas possuem algum tipo de contato com pessoas que vêm do meio urbano, esses índios eles passam a ter infecções que não eram comuns dentro da tribo. Então, é preciso que a gente tente isolar cada vez mais essas tribos indígenas, porque eles vão ter mais dificuldade de reagir ao vírus, por nunca ter tido contato, assim como a gente nunca teve. Só que as medidas deles conseguirem atendimento médico, de chegar a um hospital que dê suporte, pode ser dificultado pelo acesso. Então, a gente precisa deixar essas pessoas cada vez mais isoladas. Outra questão levantada foi de alguns médicos que pediram demissão por eles estarem na linha de frente e não ter EPI suficiente ou não ter infraestrutura, o desgaste emocional ser muito grande. É garantido pelo Código de Ética Médico o direito do médico se ausentar do local de trabalho que ele considere que não esteja fazendo bem para o paciente, porque um dos princípios da bioética é a não maleficência e a beneficência. Você tem que fazer o bem, mas não pode fazer o mal. Se você não consegue implementar as ações que vão garantir uma melhora para o seu paciente, se você acha que por mais esforço que você fizer, você está produzindo mais mal do que bem, você pode se ausentar do local de trabalho, pedir demissão e é vedado ao profissional médico deixar de denunciar os atos que contrariam os postulados éticos à Comissão de Ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina. Esse é o artigo 57 do Código de Ética Médico do ano de 2019. Ou seja, o médico não pode deixar de denunciar quando as atitudes, tanto da instituição quanto as dele, estiverem ferindo a ética profissional. Deve ser denunciado tanto para o Comitê de Ética quanto para o Conselho Regional de Medicina. Então, esses médicos que pediram demissão, eles fizeram denúncia. Eles não podem simplesmente se demitir porque eles passam a ser como se fosse um cúmplice. Então, é necessário que ele denuncie e peça demissão do local de trabalho. As considerações finais com relação à aula foi que ela foi muito produtiva. A gente teve dificuldade com acesso à internet, principalmente eu, então ficou um pouco prejudicado nessa questão. Mas assim, só pelo fato da gente ter oportunidade de compartilhar experiências, de trocar informações, ela já valeu muito. Por isso que eu resolvi fazer esse resumo e mandar para as pessoas compartilhar para as pessoas que tiverem interesse em assistir, para que elas saibam um pouco do que foi abordado dentro da nossa videoconferência hoje. Então, é só isso. Uma questão que eu esqueci de abordar é sobre a importância da gente ter um governo que esteja aliado com a Organização Mundial da Saúde e que seja firme nas ações de contenção à pandemia. Quando a gente não tem um líder que ele dita, que ele cria um gabinete de crise para poder manejar a situação que é nova, tanto para ele quanto para todo mundo, quando a gente não vê esforço do governo em relação a conter a pandemia, em relação a guardar vidas, mesmo que
a economia seja prejudicada um pouco, a gente tem que pensar na economia aliada à vida, porque uma recessão muito grave também pode levar a mortes. Mas nesse momento, o ideal era que o governo oferecesse subsídios para que as pessoas ficassem em casa. Um exemplo foi o Trump lá nos Estados Unidos, que enviou um cheque de $1.200 para a casa das pessoas, para que elas ficassem em casa trancadas, porque e evitassem ir às ruas. Além disso, as pessoas que saíssem, elas seriam multadas e seriam conduzidas à delegacia e teriam que se justificar. Por que de estar na rua sabendo do contexto de pandemia, de emergência que está acontecendo no país? Então, quando a gente não tem um líder que reforce essas medidas, que tenha um discurso coeso, que tenha que garanta a confiança das pessoas por meio de atitudes práticas, objetivas, resguardando a vida das pessoas, a gente pode culpabilizar eles sim pelas mortes que estão acontecendo. Porque é o mesmo que você ter vários líderes e a população não sabe quem seguir. Não sabe se segue os governadores, se obedece o decreto dos prefeitos, se acredita só na versão do presidente de que não é tão assustadora assim a pandemia, que é uma coisa que é simples, é só uma gripe. A partir do momento que a gente não tem um governo que ele está em todos os níveis, tanto federal, estadual e municipal, coeso, de forma que garanta uma opinião só e que não gere dúvida na população em geral, a gente pode sim culpabilizar esse governo pelo desfecho que vai ter a crise após o pico da pandemia. E no Brasil, por a gente não ter feito uma medida de isolamento e distanciamento social tão efetiva, pode ser que o nosso pico não chegue nem tão cedo, que a gente fique indo e voltando no pico de infecção, porque a cada vez que as pessoas voltam às ruas, que reabrem os comércios, é mais gente que está circulando e transmitindo o vírus. Então, assim, tirar a responsabilidade do governante não é uma boa coisa. Ele precisa se conscientizar das atitudes dele e das repercussões das suas atitudes, porque senão fica bem difícil. E o Brasil está caminhando para ser um dos piores países no manejo da pandemia, infelizmente. Muito obrigada pela atenção e compartilhe esse vídeo se você achar que as informações foram proveitosas e satisfatórias. Muito obrigada.